Olá, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão dos efeitos do anticoncepcional sobre a saúde, que é aquela grande dúvida no sentido de que se os anticoncepcionais fazem ou não fazem mal. Bom, o número de mulheres que utilizam o anticoncepcional ele é muito grande. Ou seja, então a variedade digamos assim, de pessoas, a variedade de tipo físico, né, e o conjunto, né, de mulheres que utilizam o anticoncepcional é um conjunto muito heterogêneo. Então, cada caso individualmente tem que, claro, ser avaliado pelo médico individualmente. Aqui o que a gente vai estar conversando? A gente vai estar conversando sobre uma questão bem geral, bem genérica, onde a gente pode encaixar algumas situações médicas onde o uso do anticoncepcional pode ser contraindicado. Por quê? Porque em algumas situações realmente o anticoncepcional pode fazer mal. Agora, de uma forma geral, se eu for responder essa pergunta, anticoncepcional faz mal? A resposta seria sim e não. Tá? E aí entra aquilo que eu falei anteriormente, cada caso tem que ser avaliado individualmente. Bom, quais seriam então os casos em que, por exemplo, esse risco, né, que existiria o risco de um anticoncepcional fazer mal? E antes da gente falar quais são esses casos, né, qual seria em princípio o risco do anticoncepcional? A gente sabe que o anticoncepcional, principalmente aqueles compostos com o componente de estrógeno, né, que eles têm um componente de estrogênio, eles podem estar associados com o que a gente chama de eventos tromboembólicos, tá? Então, os anticoncepcionais que têm estrogênio podem aumentar a chance de desenvolvimento de situações vasculares onde o tromboembolismo é digamos assim, a principal preocupação. E aí entram o que? Entra a questão da trombose, entra a questão de formação de coágulos, entra a questão de outras doenças associadas a um evento tromboembólico, tá? Então, esse seria, digamos assim, um risco dos anticoncepcionais que chamaria a atenção no sentido de algo mais grave, tá? E aí, quais seriam, digamos assim, o grupo de mulheres ou os grupos de mulheres que deveriam prestar mais atenção ou conversar realmente com o médico, né, para que realmente o uso do anticoncepcional seja bem avaliado no sentido do risco-benefício do uso do anticoncepcional? Aí a gente tem algumas situações, por exemplo, mulheres fumantes, tá? O grupo de mulheres fumantes é um grupo que tem uma contraindicação relativa do uso de anticoncepcional que tenha, né, alguns componentes específicos na sua composição. E aí a gente também pode dividir entre o grupo de fumantes mais jovens e o grupo de fumantes não assim tão jovens, tá? Então, as pacientes fumantes jovens têm um risco menor do que as pacientes fumantes que não são assim tão jovens. Outro grupo com fator de risco é pacientes que já têm uma história anterior de algum evento tromboembólico. Por exemplo, a paciente já teve um episódio de trombose. Então, essa é uma paciente onde esse risco-benefício tem que ser muito bem avaliado e muitas vezes se optar pelo uso de algum outro tipo de anticoncepcional. Da mesma forma, quem tem uma história familiar muito presente, né, de várias pessoas na família com eventos tromboembólicos. Então isso também é algo que possa chamar a atenção e aí o médico vai avaliar, né, o seu caso especificamente, se existe ou não risco, né, para você estar usando determinados tipos de anticoncepcional, tá?
Um outro grupo de mulheres que também a gente poderia colocar, né, mulheres que estão acima do peso. Mulheres que estão acima do peso também têm uma chance maior no desenvolvimento de eventos tromboembólicos. Então também é uma situação onde o médico vai avaliar caso a caso, né, a necessidade de troca de anticoncepcional, a necessidade de uso de outro método. Tá? Então basicamente o que acontece? Esses vamos dizer assim, são de uma forma assim, geral, riscos para a saúde que estão assim mais relacionados ao uso de anticoncepcionais e que seriam riscos mais sérios. Claro, o anticoncepcional tem efeitos colaterais, tem outras coisas, né, que podem estar associadas ao uso do anticoncepcional, mas quando a gente tenta responder essa pergunta, né, anticoncepcional faz mal, eu acho que aquilo que mais chama a atenção justamente é essa possibilidade dos eventos que a gente chama em medicina de eventos tromboembólicos, tá? Mas, como eu disse, a gente divide o paciente em grupos de risco, aí você tem que ver se você se encaixa dentro de um desses grupos e se você realmente se encaixa dentro de um desses grupos, precisa realmente conversar com o seu médico, por exemplo, quando você iniciar um anticoncepcional ou, no caso, se você já estiver tomando um anticoncepcional, precisa avaliar se esse anticoncepcional que você usa realmente existe um risco, né, se você já tem alguma dessas situações ou, de repente, outras situações que eu nem sequer citei aqui, mas tudo isso precisa ser conversado com o seu médico na consulta, né? E aí ele vai avaliar realmente qual é o risco e qual é o benefício do uso do anticoncepcional, no seu caso especificamente, certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado, espero que você tenha compreendido, espero realmente que ele tenha sido útil para você e que tenha ajudado você a sanar dúvidas em relação a se o anticoncepcional faz mal ou não, tá? Se você gostou, deixe o seu like aqui no nosso vídeo. Se você ainda não é inscrita ou inscrito no nosso canal, aproveite a oportunidade, se inscreva e aí toda vez que a gente tiver um novo conteúdo, um novo vídeo, você vai estar recebendo uma notificação, certo? E até o próximo.